Todo mundo tem fé, todo mundo acredita em alguma coisa, porque é impossível que você não acredite em alguma coisa. Por que eu quero dizer isso? Porque tem gente que diz, não, eu acredito naquilo que eu consigo provar. Mais ou menos, é impossível que todas as coisas que você defenda tenham sido fruto de uma investigação que você tenha feito. É impossível, né? Então, por exemplo, eu acredito no poder das vacinas. Mas eu acredito no poder das vacinas não porque eu possa explicar a você como cada vacina funciona. Eu nunca estudei o funcionamento das vacinas. E se eu começasse a estudar hoje o funcionamento das vacinas, quando eu ficasse bem velhinho, eu ainda não teria terminado os estudos das vacinas. São muitas as doenças que têm vacinas e cada qual tem seu especialista, seu estudioso, seu cientista, que sabe falar sobre aquela vacina com muita propriedade. Então, eu acredito no poder das vacinas porque eu acredito nos estudos científicos feitos sobre as vacinas. Em outras palavras, eu aceito o que dizem os estudiosos, o que dizem os cientistas que divulgaram estudos publicados em revistas científicas renomadas, de forma que eu acredito na ciência, eu tenho fé na ciência. De alguma maneira, é a fé, é uma fé. Eu acredito que aquilo que eu estou lendo faz sentido. E não é uma coisa infalível. Durante séculos, a ciência pregava a sangria como um tratamento para quase todas as doenças. E ela foi usada por médicos até o século XX. O paciente era cortado, o sangue escorria, ele quase desmaiava, e assim você, entre aspas, curava, tratava as doenças do ser humano. O George Washington, que foi presidente dos Estados Unidos, ele morreu numa sangria, tinha uma dor de garganta. Então, a ciência erra, ela não é infalível, mas a ciência, ela aprende com seus erros, ela não se abraça a uma fé cega. E essa busca da correção de rumo, de uma nova explicação, para resolver um buraco que ficou na explicação anterior, né, é o que faz com que eu tenha fé na ciência e que a ciência consiga alimentar essa minha fé, né? Por exemplo, eu acredito que o aquecimento global é um problema sério, mas eu não posso dar uma palestra sobre aquecimento global. Não tenho condições. Você pode fazer um clipping, né? Pois é. Eu confio nos cientistas quando eles dão a idade do homem na Terra, quando eles dão a data do Big Bang. Eu acredito. Como é que eu posso discutir, né? O nome disso é fé. Todo mundo tem fé. Agora, baseado nessa fé científica, a gente toma decisões embasadas. Elas podem ser furadas lá na frente, mas no momento em que elas foram tomadas, tinha uma explicação. Então, quando você decide escorar as suas decisões em algo que tem uma explicação científica, você tem lógica, mas ela tá escorada numa fé, numa crença, não é uma crença vazia, né? Um saco vazio. Quando você, no entanto, resolve tomar decisões baseadas numa fé que não é científica, nós podemos ter um problema. E quando você resolve tomar decisões baseadas numa fé que não é científica para os outros, aí nós temos um problema grave. É o caso do presidente Jair Bolsonaro com a cloroquina. Como você vai explicar a adoção, a devoção, a fé do presidente Jair Bolsonaro no poder da cloroquina? Por um lado, você pode chamar de obsessão. Obsessão sem fundamento, porque ele quer adotar a cloroquina, não para ele. O doidão lá de cima, o Donald Trump, está tomando cloroquina preventivamente. Ele está usando no corpo dele. É uma discussão que está sendo feita nos Estados Unidos. Como é que o presidente americano, que tem um serviço secreto, um serviço de segurança para cuidar da segurança dele, para evitar ataques à integridade da sua vida, como é que o serviço secreto pode fazer alguma coisa quando o presidente abre uma cartelinha e enfia um remédio dentro da boca, né? É uma discussão lá. Pô, a gente não vai conseguir proteger o presidente dele mesmo, não tem jeito. Só que aqui a discussão é outra. É como a sociedade lida com o fato de que o seu presidente defende a adoção da cloroquina como um tratamento médico para a Covid-19 sem nenhuma base científica. Ele ouviu cantar o galo, no caso não é um galo, é uma águia americana,
que é o guru dele, e passou a repetir esse troço, cloroquina, 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 cloroquina. Então, os cientistas, de um modo geral, eles estão enlouquecidos atrás de uma solução para a Covid-19. É para isso que eles servem, né? E a solução verdadeira, a solução definitiva é a vacina. Tem vários estudos, vai sair uma vacina, mas vai levar de 1 ano e meio a 2 para que a gente possa ir no posto da esquina e o Ministério da Saúde dizer assim, olha, agora começou a campanha de vacinação para a Covid-19, mulheres grávidas, pessoas acima de 60 anos, crianças até... vão ser... Está aqui o calendário da vacina. Vai levar 2 anos, 2 anos e meio para isso entrar, eu digo no Brasil. E a alternativa até lá são os remédios, que podem ajudar no tratamento de quem se contaminar. Qualquer coisa interessa para os médicos. Um remédio que reduz o tempo de internação de 20 para 15 dias é uma joia preciosa, porque libera 5 dias de UTI. Né? Se evitar a internação, então, show! Então a cloroquina, ela vem sendo estudada com atenção, porque é um remédio barato, está disponível, qualquer laboratório da esquina pode fabricar. Então, vamos estudar essa cloroquina. E o que os estudos mostram? A gente tem falado disso aqui sistematicamente. Torcendo para que surja um primeiro estudo mostrando o contrário, um segundo e um terceiro, e na torcida. Mas esses estudos não estão disponíveis, eles não existem, estudos que mostrem que ela funciona. O que existem são estudos mostrando que ela não funciona. E nos últimos dias saíram 4, a gente noticiou isso aqui ontem até, mostrando que a Covid-19 não diminui, não muda com a cloroquina. Saíram 4 trabalhos, um deles pegou pacientes hospitalizados e viram que ao dar a hidroxicloroquina não houve uma menor taxa de intubação ou de morte de paciente. 1.500 pacientes. Fizeram um outro estudo na região metropolitana de Nova York e viram que associado àquela azitromicina, que é outra droga que o presidente tem falado, não reduziu a taxa de mortalidade. É óbvio que os cientistas adorariam que desse o resultado contrário. Aí saiu um terceiro, e saiu um quarto, e 4 estudos publicados em revistas científicas. Essas revistas são muito rigorosas para publicar um estudo. Não é uma coisa qualquer, chega lá, faz um estudo, eu fiz um estudo. E peguei 4 pacientes e 3 tomaram cloroquina, funcionou. Não é assim. Não é assim que funciona. Então, com base em que informação o presidente da República pode defender a cloroquina? Com as informações da Polícia Federal? Com as informações do GSI? Da onde vêm as informações do presidente? O presidente que vive falando, precisamos de informações de inteligência, da inteligência. Qual é o departamento de inteligência do governo que está abastecendo o presidente com informações exclusivas que a comunidade científica mundial não tem para ele sustentar a cloroquina? Fé? Paixão? Devoção? Obsessão? O presidente da República, a mais alta autoridade do poder executivo de um país presidencialista, evidente, está defendendo o uso de um medicamento ao arrepio de qualquer estudo científico sério, e isso é tratado como uma coisa normal. Não é normal. Nós temos um problema sério. E o que é isso, então? É só uma obsessão? Ele realmente está com uma obsessão? Ou a cloroquina ele está apresentando como uma ferramenta de campanha? A cloroquina como uma espécie de receita ao povo brasileiro, uma versão pandêmica da carta ao povo brasileiro, quando Lula quis convencer a sociedade que rezava pela cartilha da economia de mercado e de repente ele diz, não, eu vou abraçar aqui uma solução, porque eu estou fora das políticas de isolamento, que eu sou contra. Eu não tenho como produzir ou resolver o problema da saúde, então eu vou defender um negócio que vai ficar no imaginário das pessoas, mas é uma coisa tão forte que nas redes sociais tem defensores apaixonados da cloroquina também. E pessoas que levam cartazes para a rua defendendo o uso de cloroquina. Mas com base em quê? Cadê o estudo? Cadê o levantamento? O presidente da República está torrando dinheiro público, mandando as Forças Armadas, o Laboratório Químico Farmacêutico do Exército, produzir cloroquina. Vem cá, quando a Dilma começou a brincar com dinheiro público, esse negócio terminou mal.
Como é que tudo bem o presidente chegar e passar a aumentar a produção de cloroquina e determinar o aumento de produção de cloroquina nos laboratórios oficiais? Vem cá, isso não é fake news? Onde é que está a verdade por trás dessas coisas? Cabe a um presidente fazer algo parecido? Um chefe de Estado mostra a sua capacidade de liderança no momento de crise. É fácil ser presidente em céu de brigadeiro, qualquer um é. Vamos lembrar, o Lula pegou o Brasil fora da crise. A crise ficou toda no governo Fernando Henrique, que é verdade, e depois no governo da Dilma, mas ele pegou uma janela maravilhosa. No governo dele a economia cresceu. Mesmo com um monte de estrepulia que ele fazia, que ele patrocinava na Petrobras, aquela lambança que a gente viu. Tá ali o petrolão para mostrar o que foi o governo Lula. Mas era tão forte a economia mundial, a China crescia tanto, os produtos brasileiros eram exportados em volume extraordinário, que nada parecia parar o Brasil. O Brasil parecia ser um país extraordinário. E não era um país extraordinário. Vivia um momento extraordinário da economia mundial. Até o Lula conseguiu ser presidente patrocinando estrepulias e o Brasil cresceu. Aí chega o Bolsonaro e ele pega fogo na Amazônia, ele pega petróleo nas praias e daí ele pega pela fuça uma Covid-19. E aí ele tá perdido, não sabe para onde ir. Aí ele começa a defender a cloroquina, começa a defender a Suécia, o modelo sueco de abertura. Agora a Suécia já está fazendo autocrítica. A opção sueca por manter a economia funcionando simplesmente matou por milhão de habitantes 4 vezes mais do que Noruega, Finlândia e Dinamarca, os países vizinhos que adotaram políticas restritivas. Se você tem um chefe de Estado que não se curva à ciência, que demonstra que a cloroquina não funciona, infelizmente, lamentavelmente, que insiste em defender um modelo de abertura que nenhum lugar adotou e quem adotou quebrou a cara, a começar pela Suécia. O que chefe de Estado você tem? Um chefe de Estado que se recusa a sentar com os governadores diz que agora na quinta-feira se reúne com os governadores. Estamos na torcida. Eu faço voto, sou o maior torcedor. Eu quero que conversem. Ontem a gente rodou, né? A gente teve um editorial no Jornal da Band. Não sei se passou hoje já, eu não vi a programação. Agora há pouco. Uhum. Pronto. Uhum. Defendendo o seguinte, chega, gente, vamos trabalhar. O número 1 desse chega é o presidente Jair Bolsonaro. Para com isso, para de se comportar como um líder da oposição, para de defender aquilo que é indefensável. A cloroquina é indefensável no momento, indefensável. E ele está movimentando fundos do Estado. Vem cá, volto a perguntar. O último que movimentou fundos do Estado ao arrepio da lógica, da lei, etc., caiu. Não pode fazer uma coisa dessa. E ele está lá cloroquinando, suecando. Não faz sentido. Então, é importante que a fé que o presidente seguramente tem e a fé que o povo brasileiro seguramente tem, dialoguem uma fé com a outra. E a fé que o povo tem é a fé de que seu líder maior, seu chefe do poder executivo, está tomando decisões sensatas, decisões embasadas, decisões fundamentadas em coisas que ele possa explicar e não em coisas que ele não possa explicar. Então a pergunta que eu queria deixar no ar, sem a resposta, porque infelizmente eu não tenho, é: com base em que o presidente está adotando as suas decisões? O presidente que não usa máscara, o presidente que promove aglomeração, com base em que ele está defendendo a cloroquina e a abertura da economia de um jeito estabanado? Essa é a pergunta que eu queria deixar no ar e nós precisamos começar a cobrar o presidente para dar uma resposta dessa. Dê os fundamentos, presidente. Um pedacinho de papel, 5 linhas, não mais do que isso. Eu defendo a cloroquina com base nestes fundamentos científicos. Eu defendo a abertura com base nesses fundamentos. Agora, dizer que defende a abertura da economia porque o país vai quebrar se não tiver abertura, eu concordo, assino embaixo, mas isso não é bastante. Eu quero saber o seguinte: como fazer? O que o senhor defende? A abertura simplesmente eu defendo também, né? Agora, quero saber como. Abertura racional com base em quê?
O que vai abrir antes? Pega as aberturas dos outros países, é inacreditável como eles estão fazendo, é caso a caso, ponto a ponto, isso pode, isso não pode. Não tem assim. Atenção, gente, 5, 4, 3, 2, 1, Black Friday, pá! E abre, todo mundo sai das suas casas enlouquecido, vamos pra festa, hoje vai ter arraiá e o diabo. Não é assim que funciona. Em nenhum país foi e não será no Brasil. Vai ser uma coisa faseada, difícil, complicada. Vai precisar de líderes, líderes, líderes. Cadê o nosso líder? Cadê o número 1? O que ele pensa? Como é que ele defende os seus pontos de vista? Nós vamos começar a cobrar do presidente, perdão, não apenas que se posicione, porque isso não precisa cobrar, que ele se posiciona 3 vezes por dia, mas que comece a defender, fundamentar os seus pontos de vista.